Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Você já se sentiu culpado ou culpada por estar com a agenda livre? Você já sentiu uma sensação ruim, como se tivesse algo faltando, ou como se você não estivesse cumprindo com alguma responsabilidade sua? Quando você está sem fazer nada, quando você não tem nada para fazer e não está fazendo nada, quando você está descansando. Já passou pela experiência de, no momento de descansar, você não conseguir ficar pensando nas coisas que tem de fazer? Essa é uma experiência muito própria e comum no nosso tempo. Para nós, estar ocupado e ocupada é um status. Ter uma conversa com alguém, se encontrar e dizer: e aí, como estão as coisas? Olha, tá uma correria, tá tudo um caos, mas a gente vai dando um jeitinho. É algo que, no fim das contas, a gente acaba se sentindo bem por isso. A gente sente que a gente é útil, a gente sente que a gente está vivendo a vida do jeito correto. Isso foi o que nós aprendemos no mundo de hoje. Entretanto, as pesquisas têm mostrado cada vez mais que a nossa geração é a geração que tem mais tempo livre em toda a história. Essas estatísticas revelam, por exemplo, que os norte-americanos, de modo geral, desfrutam de quase 40 horas semanais de tempo livre, só que a gente sempre acaba pegando esse tempo livre e ocupando de trabalho. Tem um livro que fala sobre isso, do Henry Nouwen, um livro de espiritualidade bem fininho, em que ele medita no texto que nós abrimos o nosso devocional hoje, chamado Tudo se fez novo. Eu indico fortemente. As muitas preocupações acabam dispersando a nossa vida interior. Abraham Lincoln disse certa vez algo que nos obriga a repensar sobre o que mais importa na vida. Ele disse: meu pai me ensinou a trabalhar, mas não a amar o trabalho. Nunca gostei de trabalhar, e não nego esse fato. Eu preferia ler, contar histórias, fazer piadas, conversar, rir, qualquer coisa em vez de trabalhar. Tanto a obsessão que temos por trabalhar e nos manter ocupados, quanto o lembrete confortável de Abraham Lincoln, nos levam à seguinte questão: se pudéssemos escolher o centro absoluto de nossa vida, qual seria esse centro? Seria o trabalho? Seria passear e sair por aí para passar o tempo? Seria o que Jesus nos incita a colocarmos no centro? Jesus conhecia esse ponto central e nos mostrou como chegar até ele. No centro de uma vida centrada se encontra Deus e o caminho de Deus. No Sermão do Monte, Jesus destacou 4 coisas que não estão no centro de uma vida centrada. Não estão no centro de quem diz amar a Deus e o próximo. São elas: comer, beber, vestir e pensar no futuro. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 25: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a bebida? Cada um de nós luta com preocupações vitais, que se movem com força para o centro, mesmo quando não devem estar lá. Para algumas pessoas, se trata da comida, comer demais ou gastar muito dinheiro com comida. Para outras é a bebida, beber demais o que não se deve beber. Para outras pessoas ainda, são as roupas, passar tempo demais se importando com a aparência
e separar tempo de menos para a vida interior. Outra coisa que não se encontra no centro da vida centrada é o futuro. Portanto, não se preocupe com o amanhã, diz Jesus em uma de suas afirmações mais poderosas, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E é isso que está em Mateus capítulo 6, no verso 34. No centro de uma vida centrada se situam Deus e o caminho de Deus, ou seja, o reino de Deus. Esse é o motivo pelo qual Jesus afirmou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, em Mateus capítulo 6, verso 33. Ao falar sobre o reino, Jesus queria que seus seguidores vivessem o hoje como se fizessem parte de uma sociedade na qual a vontade de Deus já está estabelecida. Colocar o reino na posição central é viver pela fé. No dia de hoje, você e eu devemos discernir que a obra de Deus neste mundo é maior do que o que Deus está realizando em você e em mim. Se o reino de Deus está no centro da vida centrada, podemos então nos entregar a Ele apenas ao nos dedicar ao povo de Deus e produzir o que Deus deseja para o mundo. Se dedicar completamente ao que Deus está realizando neste mundo é a única maneira de descobrir-se no centro do mundo de Deus e de encontrar o caminho para a vida centrada. Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra justiça era o termo favorito dos judeus da época de Jesus. Ela era atribuída às pessoas que conheciam a Torá e obedeciam à lei, como, por exemplo, o pai de Jesus, como descrito lá em Mateus capítulo 1, verso 19. Naquele tempo, chamar alguém de justo era como chamar alguém de santo nos nossos dias. Para um dos seguidores de Jesus, buscar a justiça consiste tanto em conhecer quanto em praticar os ensinamentos dele. Pelo fato de Deus estar no centro de uma vida centrada, os caminhos de Deus manifestos nos ensinamentos de Jesus também se encontram no centro. Podemos tornar esse centro em uma parte viva de nossa vida ao voltarmos toda a atenção para Deus e seus caminhos, o reino e a justiça. Segundo a promessa de Jesus, aqueles que encontram um caminho para esse centro terão tudo o que precisam e ainda mais. A convocação de hoje é: centralize sua vida em Deus e nos caminhos de Deus. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, verso 21.